Certo, vamos desempacotar isso. Imagina só a seguinte situação. Você tá lá, sob a pressão gigante de uma prova decisiva, com o relógio correndo na sua frente. É o pior cenário possível pro nervosismo, né? Exatamente. E nessas horas, o cérebro humano ele é programado para buscar atalhos. Ele quer ler uma palavra, fazer uma associação super imediata com a vida cotidiana e já pular para a próxima linha. Com certeza. O cérebro quer economizar energia a todo custo. E é exatamente nesse milissegundo de piloto automático que os examinadores entram na nossa mente. Então hoje, o nosso mergulho não vai ser simplesmente ler uma página de apostila de forma passiva. Ah, não mesmo. Nós vamos mostrar como esses engenheiros de testes, o pessoal que cria as bancas, usa a nossa própria intuição diária contra nós mesmos. É quase uma engenharia reversa da mente do candidato, sabe? E para fazer essa dissecação hoje, a nossa análise tem uma missão muito específica e um material de base que é, olha, simplesmente fantástico. Sim, um material de primeiríssima qualidade. Nós vamos focar na aula 01 sobre hardware, periféricos, dispositivos de entrada, saída e armazenamento. É um conteúdo super denso e muito cirúrgico, desenvolvido pelo professor Alemax Fernandes. O material do professor Alemax é referência justamente por essa precisão. Mas a gente vai fazer um mergulho meio diferente hoje. A gente não vai ficar passando pelos tópicos como se fosse um índice de livro chato, sabe? Isso seria muito monótono para quem está ouvindo. Pois é, nós vamos isolar uma única questão desse material todo, apenas a questão 1, que foi aplicada pela banca do IFPB lá no ano de 2015 para o cargo de auxiliar de enfermagem. Nossa, uma questão de 2015 e que continua super atual nos conceitos que ela cobra. Muito atual. E o nosso objetivo é extrair até a última gota de conhecimento dessa única questão, para quem está estudando com a gente dominar a lógica do Harger de uma vez por todas. E olha, ao restringir o nosso escopo a essa questão específica do material do professor Alemax, a gente ganha a profundidade necessária para entender o porquê das coisas, não só decorar regras. Exato, o porquê é o que salva na hora da prova. E o enunciado dessa questão, ele pede a avaliação de 4 periféricos distintos, exigindo que eles sejam classificados como dispositivos de entrada ou de saída. E o brilhantismo dessa seleção da banca de 2015 é justamente como ela mistura componentes. Mistura como assim? Tipo, ela coloca componentes que são extremamente óbvios do lado de outros que foram escolhidos a dedo para causar uma pane total na nossa lógica de senso comum. É a famosa pegadinha psicológica. Porque a questão apresenta 4 protagonistas para a gente julgar: o mouse, a caneta ótica, o leitor biométrico e a câmera de vídeo integrada. 4 clássicos das bancas de concurso. Mas antes da gente olhar para as afirmações 1, 2, 3 ou 4, a gente precisa de um alicerce absoluto aqui. Porque rola muita confusão sobre o que define o famoso input e o output. A confusão é quase regra quando o pessoal começa a estudar isso. Então, se a gente fosse criar uma regra de ouro, sabe, uma regra inquebrável, para classificar qualquer peça de tecnologia que já existe ou que ainda vai ser inventada, qual seria a fundação desse conceito? Olha, a fundação é esquecer os cabos, esquecer aquelas luzes piscando, esquecer o design externo de plástico ou de metal. O foco tem que ser exclusivamente na direção em que os dados estão viajando. A direção do fluxo. Isso. Pensa que o processador, a CPU, é o centro gravitacional de todo o sistema. Se um estímulo, uma ação ou um dado nasce no mundo físico, ou seja, do lado de fora da máquina, e viaja lá para dentro desse núcleo processador, a gente está falando de entrada. É o mundo real alimentando o mundo digital. Perfeito. Essa é a melhor definição. Sabe uma analogia que eu acho muito boa para fixar isso na mente de quem está estudando com a gente? Imagina que o computador é como se fosse um cofre enorme, super pesado e totalmente trancado. Tá, um cofre fechado, gostei. E lá dentro desse cofre, no escuro, tem um funcionário trabalhando com uma calculadora. Ele é o processador. Ele não consegue ver nada do mundo lá fora, ele está isolado. Ele só trabalha com o que chega até ele. Exatamente. Os dispositivos de entrada são como se fossem aquelas fendas ou pequenas aberturas no cofre, por onde a gente passa bilhetes com ordens para esse funcionário. A gente está mandando informação de fora para dentro. Excelente. E aí o funcionário faz o cálculo lá dentro e ele precisa entregar o resultado de volta para você no mundo exterior. Isso. E os dispositivos de saída são justamente os alto-falantes ou os visores de vidro que tem no cofre, por onde esse funcionário lá de dentro nos dá a resposta. É uma imagem mental muito forte. Na informática pura, a saída, o output, ocorre quando o processador já terminou o trabalho dele e precisa ejetar esse resultado de volta para o ambiente externo.
Seja acendendo pixels numa tela, né? Isso, acendendo pixels para imitar a luz, vibrando a membrana de um alto-falante para criar som, ou simplesmente ejetando tinta num papel, no caso de uma impressora. Perfeito, então a regra é puramente direcional. De fora para dentro, entrada. De dentro para fora, saída. Guardou isso, não erra mais o conceito básico. Com esse filtro direcional ligado na nossa cabeça, a gente pode olhar para a primeira proposição da questão 1 do material do professor Alemax. Vamos lá. A afirmação número 1 diz o seguinte: o mouse é um dispositivo de entrada. Isso parece fazer parte daquele grupo que você mencionou ser a realidade base, né, sem grandes pegadinhas. Sim, o mouse é o nosso ponto de ancoragem na realidade técnica. A afirmação é completamente verdadeira. Se a gente aplicar a nossa analogia, o mouse funciona como aquele bilhete que a gente passa pela fenda do cofre com o nosso comando físico. Exato. Mas o que eu acho fascinante é entender como o hardware faz essa tradução do mundo físico para o digital. Porque quando a gente desliza um mouse ótico moderno em cima da mesa, a gente não está só movendo um pedaço de plástico inútil. Tem toda uma engenharia microscópica rolando ali embaixo dele, não tem? Tem, e é impressionante. Um mouse ótico possui um LED minúsculo que ilumina a superfície da mesa e junto com ele tem uma câmera microscópica que tira, tipo, milhares de fotografias por segundo daquela mesma superfície. Nossa, milhares por segundo? Sim, é muito rápido. Aí, quando a sua mão faz um movimento físico, o mouse compara essas milhares de fotos para perceber que o padrão das ranhuras da mesa mudou de posição. Ah, entendi. Ele percebe a diferença entre as fotos para saber para que lado você puxou o mouse. Exatamente. Ele pega essa sua intenção de movimento humano, traduz em coordenadas x e y na forma de linguagem binária, os zeros e uns, e injeta isso lá na placa-mãe. Então a informação nasceu de uma ação muscular externa, minha mão se mexendo, e viajou para dentro do processador. Fluxo claro e indiscutível de entrada. Legal, então a gente validou a proposição 1, é entrada, e eu quero já puxar imediatamente a proposição 3, para a gente não perder o ritmo, porque ela segue exatamente essa mesma lógica de ser uma ponte direta do mundo físico para o digital. Faz muito sentido agrupar as duas na análise. O enunciado afirma o seguinte na proposição 3. O leitor biométrico é um dispositivo de entrada. E essa é mais uma proposição verdadeira, ela ilustra maravilhosamente bem a captura de uma característica externa, física. Sim. O leitor biométrico é fundamentalmente um dispositivo de input voltado para a parte de segurança do sistema. Mas vamos aprofundar um pouquinho nisso, porque, fala sério, para quem não é da área técnica de hardware, colocar um dedo num vidro frio e o sistema abrir a conta do banco ou destravar o celular parece quase magia negra, né? Parece coisa de filme de ficção científica. Como é que a anatomia de um dedo humano, pele e suor, se transforma num dado que entra no sistema do nada? O segredo mora na conversão, seja mecânica ou elétrica, que a pecinha de hardware faz. Vamos pegar os leitores capacitivos que são os mais comuns nos smartphones que o pessoal tem no bolso. Beleza, os de tela de celular. A pele humana conduz uma quantidade minúscula de eletricidade estática. As pontas dos nossos dedos são formadas por vales e cristas. Cristas e vales, tipo uma montanha-russa em miniatura? Isso como se fossem montanhas e buracos microscópicos. Ou seja, tem partes da pele que tocam no vidro, as cristas, e partes que não tocam, que são os vales, formando o desenho único da nossa digital. Faz sentido. E aí o leitor sente isso? Sim, porque a superfície do leitor é forrada de microcapacitores. Onde a crista da pele encosta, a capacitância elétrica muda. Onde tem um vale e não encosta fisicamente, a capacitância fica igual. Ah, então ele não está apenas, tirando uma foto normal da sua digital. Ele está fazendo um mapeamento elétrico da textura do seu dedo em tempo real. Mapeamento elétrico é a palavra certa. Ele pega esse mapa elétrico, que é uma representação puramente do mundo físico, e cria uma equação matemática super complexa a partir dele, o que a gente chama de hash. Hash. Entendi. E joga isso para o processador. Isso mesmo. É essa sequência numérica que o leitor envia pelos circuitos lá para dentro do cofre, para o nosso funcionário. O processador então compara esse número com o que já está salvo no banco de dados para ver se bate. Mas o hardware em si, a pecinha ali do leitor na tela, ele apenas capturou algo externo, leu o dedo e alimentou o sistema. Missão cumprida. Dispositivo de entrada clássico. Eu gosto de pensar no leitor biométrico como se ele fosse um porteiro de prédio exigindo um documento de identidade, sabe? Boa analogia. O ato de você entregar o documento na mão do porteiro é entrada de dados. Você está dando a informação para ele analisar. E a analogia do porteiro se encaixa perfeitamente no fluxo da informação de segurança. É entrada pura. Maravilha!
Então temos a nossa base muito bem construída aqui. O mouse e o leitor biométrico, que são as proposições 1 e 3. São periféricos de entrada. A prova tá parecendo fácil. Até aqui, a questão do IFPB parece um passeio no parque. Mas é agora que a arquitetura da prova muda, né? É agora que entram aquelas duas armadilhas psicológicas e linguísticas que a gente antecipou lá no começo da nossa aula. Agora que a gente separa quem entende do assunto de quem só decorou termos. Vamos ler a proposição 2? Presta atenção. A caneta ótica é um dispositivo de saída. E aqui começa a engenharia reversa da mente do candidato que a gente comentou. Vamos ser muito honestos. Se a gente parar na rua agora e perguntar para qualquer pessoa o que uma caneta faz, a resposta é universal. Uma caneta solta tinta. Uma caneta escreve. Exato. A própria função existencial de uma caneta na nossa vida real é transferir algo de dentro dela para o papel, para o ambiente físico. Sim, é criar um rastro. E isso grita a palavra saída, é output total na vida real. E é impossível não achar que a banca escolheu essa tecnologia muito específica justamente por causa do peso semântico e do significado da palavra caneta. Esse é o viés linguístico levado à máxima potência, sem dúvida. Quem desenha a prova sabe que o cérebro humano, principalmente ali sob estresse e exaustão, associa a palavra caneta a escrever. E escrever é produzir algo no mundo real. Logo, a mente conclui precipitadamente que é um hardware de saída. É uma armadilha brilhante porque ela usa a nossa familiaridade cotidiana contra nós mesmos. Sim, é até meio cruel, eu diria. Mas do ponto de vista puramente técnico, a caneta óptica faz algo muito mais engenhoso do que soltar tinta. Ela faz exatamente o oposto do que o nome sugere. Espera, como assim o oposto? Como que uma caneta na informática não escreve? Na verdade, ela lê. Lê? Sim, ela lê. Para entender a caneta ótica, a gente precisa fazer uma rápida viagem no tempo. Lá para a era dos antigos monitores de tubo, sabe aqueles grandões, os famosos CRTs? Nossa, os monitores de tubo. Pesadíssimos. Lembro bem. A caneta ótica original não emitia absolutamente nada. Ela não tinha tinta e nem laser. Ela tinha apenas um sensor fotossensível bem pequenininho na ponta. O truque todo mora em como aqueles monitores antigos funcionavam. Como eles funcionavam? Não era só uma luz constante? Não, eles não acendiam a tela toda de uma vez. Tinha um canhão de elétrons lá no fundo daquele tubo de vidro que desenhava a imagem na tela linha por linha. Linha por linha. Da esquerda para a direita, de cima para baixo, numa velocidade tão absurda, tipo dezenas de vezes por segundo. Caramba, era tão rápido assim que o nosso olho biológico, que é meio lento, era enganado e a gente viu uma imagem sólida. Mas na verdade era um pontinho de luz correndo a tela. Precisamente. E é aí que a mágica da caneta óptica acontece. Onde ela entra nisso? Quando o usuário encostava a ponta da caneta na tela de vidro, aquele sensor fotossensível lá na ponta dela não estava desenhando nada. Ele ficava apenas esperando. Esperando o quê? O feixe de luz passar. Isso. No exato microsegundo em que aquele feixe de elétrons do monitor passava pelo ponto bem específico onde a caneta estava encostada, o sensor detectava o pulso de luz e enviava um sinal elétrico para o computador na hora. Uau! Então, como o processador sabia exatamente em qual velocidade e em qual coordenada da tela o feixe de luz estava viajando naquele exato milissegundo, ele recebia o sinal da caneta e juntava as peças. Exato. O processador dizia, opa, a caneta viu a luz agora. Então ela está encostada na coordenada x400 e y300, por exemplo. É um mecanismo de pura captação de tempo e espaço. Que genial! A caneta não estava injetando luz na tela para desenhar. Ela capturava a luz externa do monitor e avisava o sistema lá dentro. O fluxo de dados era estritamente do ambiente externo, detectando um evento físico de luz e enviando essa confirmação para dentro do núcleo de processamento. De fora para dentro, ou seja, entrada. Exatamente. Por isso, a despeito desse nome confuso de caneta, ela é indiscutivelmente um periférico de entrada. Essa explicação é fantástica. É uma engenharia baseada puramente na precisão do tempo. E isso desmonta completamente a proposição 2, né? Desmonta por completo. Qual fluxo é de fora para dentro? A afirmação de que a caneta ótica é um dispositivo de saída é categoricamente falsa. A intuição da tinta no papel que a gente tinha antes falhou miseravelmente aqui. O que nos ensina uma lição valiosíssima para quem enfrenta bancas de concurso. Nunca, jamais, confie no nome comercial ou no formato de um equipamento. Confie apenas na direção em que o dado trafega. Essa é a regra. E essa regra da direção do fluxo nos leva direto para a última armadilha da questão, que é a proposição 4. Essa aqui, olha, derruba não pelo viés do nome do objeto, mas pelo viés do espaço físico. Essa é bem ardilosa também. A afirmação diz o seguinte:
A câmera de vídeo integrada em notebooks é um dispositivo de saída. Essa é talvez a casca de banana mais escorregadia de todo esse material do professor Alemax, porque ela lida com a ilusão da integração arquitetônica. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque vamos pensar no nosso cenário diário. Quando a gente abre um notebook para uma reunião de trabalho ou para estudar, a gente olha direto para a tela. Certo. E lá no topo da tela, embutida no mesmo chassi de plástico, ali no mesmo bloco, está a lente da câmera. Nós sabemos, pela nossa regra do cofre, que o monitor é o dispositivo de saída por excelência. Sim, ele projeta a luz para fora para os nossos olhos verem. Isso. A armadilha da banca aqui é usar a palavra integrada para forçar a cabeça do candidato a pensar, bom, se a câmera faz parte da tela, está grudada nela, e a tela é a saída, então a câmera também deve ser saída. E é impressionante como a nossa mente compra essa fusão de identidade com a maior facilidade. É muito intuitivo errar. Mas se a gente separar o hardware nas peças fundamentais dele, a realidade é muito diferente, não é? Totalmente diferente. Não importa se um componente está parafusado no mesmo pedaço de alumínio que outro componente. Eles operam em vias de dados totalmente separadas lá dentro da placa-mãe. Certo, então vamos isolar a câmera mentalmente, o que ela está fazendo fisicamente ali no topo da tela do notebook. A lente daquela câmera está apenas observando o mundo externo. Lá no fundo dela existe um sensor, geralmente do tipo CMOS. CMOS. Isso. Esse sensor é um painel microscópico que literalmente recebe os fótons, sabe? As partículas de luz que estão batendo no seu rosto e refletindo em direção à lente. Aham. Quando o fóton bate nesse sensor, ele gera uma minúscula carga elétrica. O chip da câmera mede todas essas cargas, converte a intensidade da luz e a cor em números binários e envia esse pacotão de dados para um cabo interno direto para o processador. A luz do ambiente entrou pela lente, virou dado binário e foi parar dentro do cofre da máquina. É a definição de dicionário de um dispositivo de captura. É a definição perfeita de um periférico de entrada. Sem tirar nem pôr. A câmera tá, engolindo o mundo físico e mandando pro cérebro do computador. Exato. O fato dela estar fisicamente colada no monitor, que está fazendo exatamente o oposto disso, não muda a função dela. O monitor pega os dados internos e explode em luz para o mundo físico. Então colocar a câmera lá em cima é só uma questão de design, né? É uma mera conveniência de design dos fabricantes para economizar espaço e para colocar a lente certinha na altura dos olhos do usuário. Só isso. Mas tem um ponto que muita gente levanta na hora do nervosismo na prova e eles argumentam assim. Mas espere, quando eu abro o aplicativo da câmera no meu notebook, eu vejo o meu próprio rosto aparecendo na tela. Ah, o famoso argumento do espelho. É, a pessoa pensa, poxa, a câmera está me mostrando a imagem, logo ela é saída. Como que a gente quebra esse pensamento? É aí que a separação lógica das vias de informação precisa atuar na cabeça do aluno. A câmera não mostra absolutamente nada. Ela não tem a capacidade física de emitir luz. Verdade, ela é só um sensor no fundo de um buraco. Quem está exibindo seu rosto é a matriz de pixels do monitor. O que acontece ali na hora da reunião é um ciclo super rápido de 2 mãos. Como funciona esse ciclo? A câmera captura sua imagem com os fótons e envia para o processador como entrada. O processador repassa esses mesmos dados para a placa de vídeo, que então comanda o monitor a acender os pixels específicos para desenhar o seu rosto. Agindo como saída. Isso. São 2 hardwares distintos trabalhando muito rápido em conjunto, mas a câmera, na sua essência individual, é apenas entrada. Entendi. É como se eu fosse argumentar que um microfone é a mesma coisa que um alto-falante só porque eles estão embutidos na mesma carcaça de plástico de um gravador de voz antigo ou de um celular. Perfeita comparação. Eles estão muito perto fisicamente, mas fazem coisas diametralmente opostas com a informação. Com essa clareza toda, a proposição 4, que tenta classificar essa câmera integrada como saída, cai por terra. Ela é, sem dúvida, falsa. Com isso, a gente conclui a nossa dissecação técnica de cada item. Nós desmontamos as ferramentas mecânicas e também as armadilhas psicológicas que a banca preparou para o aluno. O que nos resta agora é organizar esse conhecimento para encontrar a resolução definitiva da questão e matar o gabarito. Vamos recapitular o placar que a gente construiu com essa análise, então? Bora lá. A proposição 1, que é o mouse, é um claro fluxo de fora para dentro. Então é verdadeira. Verdadeira. A proposição 2, a caneta ótica que lê luz em vez de soltar tinta, é um dispositivo de entrada.
Portanto, a afirmação de que ela é saída é falsa. Falsa, certo. A proposição 3, o leitor biométrico que mapeia a textura elétrica do nosso dedo e manda para o sistema, entrada clara. Isso aí. Então é verdadeira. E a proposição 4, a câmera que engole os fótons do ambiente, não importa onde ela esteja parafusada, é entrada. Afirmar que é saída, como o enunciado fez, é falsa. Então o nosso mapa mental final fica como? Fica 1 verdadeiro, 2 falso, 3 verdadeira e 4 falsa. Tendo esse mapa mental super claro, o momento de olhar para as alternativas, de A até E, lá na prova deixa de ser um jogo de azar ou de eliminação nervosa. Fica fácil, né? Passa a ser uma simples conferência de gabarito. E é legal a gente entender como a banca construiu as alternativas erradas justamente para abraçar com carinho quem escorregou nas cascas de banana conceituais. Por exemplo, vamos olhar a alternativa B de bola. Ela sugere que as corretas são I e V apenas. Olha, essa opção foi desenhada milimetricamente para aquele candidato que até acertou o conceito básico do mouse. Mas caiu na pegadinha da câmera. Exatamente. Ele sucumbiu à ilusão arquitetônica do notebook. Quem marca essa opção validou a proposição 4, acreditando que a câmera e o monitor se fundem na mesma função apenas por estarem juntos fisicamente ali no plástico. Como a gente já viu que a câmera é estritamente de captura, fluxo para dentro, essa opção B está eliminada sumariamente. Fora do jogo. E a alternativa C é ainda mais perigosa, gente. Ela lista as opções IV e EI. Nossa, essa é a alternativa que eu costumo chamar de o abraço dos afogados. O abraço dos afogados, adorei. Ela foi projetada, de forma até cruel, para capturar o candidato que caiu em absolutamente todos os vieses simultaneamente. É o combo do erro. Sim. É para quem cedeu ao viés linguístico da caneta que escreve e, ao mesmo tempo, ao viés espacial da câmera embutida. Ela endossa as duas proposições falsas como se fossem verdadeiras. É o extremo oposto da realidade do hardware. Totalmente equivocada. E a alternativa D de dado que propõe I e V apenas, ela sofre basicamente do mesmo mal, certo? Correto. Ela é só uma variação do mesmo erro, conceitual. O simples fato da alternativa incluir a caneta, que é o item 2, ou a câmera, que é o item 4, no grupo de respostas corretas já contamina a letra toda. Forçando a gente a eliminar na hora sem nem pensar 2 vezes. Eliminação imediata. E por fim, antes da gente chegar nas respostas certas, a gente tem aquela famosíssima alternativa E de escola, que afirma que 1, 2, 3 e 4 estão todas corretas. A alternativa E é reservada para a ingenuidade estrutural do candidato, sabe? Como assim, ingenuidade? É para o candidato que entra na prova acreditando de coração que o examinador é amigo dele e não preparou nenhuma armadilha, que tudo ali é exatamente o que parece ser na superfície. Ah, o cara que acha que caneta escreve pronto, acabou. Isso. Ao validar tudo, ele não percebe que a prova está testando a capacidade analítica dele e reprova nos testes da caneta e da câmera. O que nos leva à única alternativa que sobrevive intacta ao nosso filtro super rigoroso da direção do fluxo de dados que nós estabelecemos lá no começo da nossa conversa. A única que faz sentido técnico. Apenas o mouse e o leitor biométrico foram corretamente classificados pelo enunciado como dispositivos de entrada. Logo, a resposta exata, sem nenhuma margem para recurso ou para dúvidas de fim de prova, é a alternativa A, que crava a opção 1 e 3 apenas. Gabarito letra A. Essa é a resposta definitiva. E o verdadeiro valor pedagógico dessa nossa análise toda, que foi inspirada nesse excelente material do professor Ali Max, não é simplesmente descobrir que a letra correta é o A. Com certeza, não é só o gabarito, é o caminho até ele. É adquirir essa visão de raio-x, sabe, para conseguir entender os mecanismos internos do equipamento e a intenção psicológica daquela pessoa que está elaborando a prova para te derrubar. É olhar além do plástico. Quando o aluno compreende como a luz interage com o sensor e como as vias de dados operam na placa-mãe, decorar listas gigantes de periféricos se torna completamente desnecessário. O entendimento profundo simplesmente suplanta a memorização burra. Esse é aquele momento em que a engrenagem do aprendizado faz aquele clique perfeito na cabeça. A gente pegou um punhado de frases que pareciam feitas para nos confundir e, usando só a regrinha da direcionalidade, a gente transformou isso numa lógica super cristalina. Exato. Simplificou o complexo. Tudo que sai do mundo físico e vai para o processador é entrada. O que sai do processador e afeta o mundo físico é saída. O nome comercial e a carcaça de plástico não importam nada. E para a gente não deixar essa regra estagnar na cabeça, é importante que quem acompanha esse nível de análise comece a pensar desde já nos próximos passos evolutivos da tecnologia que com certeza vão cair nas provas de amanhã. Para onde a gente está indo com isso? Porque nós usamos uma separação biológica bem clara hoje para explicar, tipo, o olho vê e a voz fala.
cada um faz uma coisa. Mas a engenharia moderna está ativamente trabalhando para colapsar essas fronteiras. Colapsar as fronteiras? Sim, criando o que a gente chama na área de dispositivos de hibridização absoluta. Nossa, hibridização absoluta. Mas como assim? Onde essas duas vias se cruzam de forma tão radical no nosso dia a dia? Pensemos nas telas sensíveis ao toque, as famosíssimas touchscreens dos smartphones que a gente usa, olha, a cada minuto do dia. Tá na nossa mão o tempo todo. Sob a perspectiva de saída, é um painel complexo de OLED, emitindo luz colorida, projetando os dados que foram processados direto na direção das nossas retinas. É um monitor clássico, dispositivo de saída. Aham, a tela brilhando pra mim. Mas no exato mesmo milímetro de vidro, integrado a essa matriz de luz, existe uma malha completamente invisível de microcapacitores. É uma malha idêntica àquela do leitor biométrico que a gente discutiu agora há pouco. Nossa, é verdade. É a tela de luz e o mouse do clique convivendo no mesmo átomo de vidro ali. Exatamente isso. Quando o seu dedo toca a tela para, sei lá, arrastar uma foto no Instagram, essa malha capta a alteração elétrica do seu corpo e injeta as coordenadas X e Y para dentro do processador. E ela faz isso de forma simultânea à emissão da luz. É um hardware que joga nas duas posições ao mesmo tempo. É um hardware que executa as duas funções essenciais concorrentemente no mesmo espaço físico. Ele exige uma classificação de entrada e de saída bidirecional. Isso é muito doido de pensar. O desafio futuro para as provas não vai ser apenas identificar o que entra e o que sai, mas compreender como esses sistemas supercomplexos interagem nas duas direções simultaneamente. Então eu deixo essa reflexão sobre a evolução contínua do hardware para guiar o aprofundamento do nosso aluno a partir dos próximos capítulos do material do professor Alemax. E essa é uma provocação simplesmente fantástica para a gente encerrar esse papo. É perceber que dominar a regra fundamental que a gente discutiu hoje é justamente o que nos permite entender e destrinchar as tecnologias supercomplexas de amanhã. É a base que sustenta o prédio todo. Para mim foi um privilégio imenso fazer esse mergulho analítico com tamanha profundidade. Eu fiquei muito impressionada com a lógica toda. Eu que agradeço o espaço. Falar sobre o fluxo da informação é sempre fascinante. E olha, para quem está estudando com a gente, o nosso aluno que está lá debruçado sobre essas páginas agora mesmo, nós desejamos de coração que essa visão mais aguçada traga não só confiança, mas uma verdadeira curiosidade pelo funcionamento interno das coisas. É isso que faz a diferença na hora de estudar. Que a sua jornada de estudo seja cheia de conquistas e a gente deseja toda sorte e muito sucesso nas provas e nos desafios que virão pela frente. Lembre-se sempre da nossa regra de ouro, busque o fluxo real da informação e nunca caia na ilusão das palavras ou dos formatos. Bons estudos e até a próxima!